Bem-vindo, meu querido amado ouvinte da Palavra de Deus, e você, meu querido amado irmão e irmã. Eu sou o pastor Adriano Cunha, sou teólogo, sou ministro do Evangelho, e estou aqui nesse momento para estar apresentando a você esse canal destinado ao aprendizado da Palavra de Deus. Esse aqui é meu quarto de oração, de estudo, né? E com certeza você vai ouvir o cachorro latir, o passarinho cantar, mas é uma coisa muito simples que eu quero estar trazendo para você, o ensinamento da palavra de Deus. Esse curso ele foi desenvolvido, o curso que nós vamos estar aplicando hoje, o curso de hermenêutica, ele foi desenvolvido para você que queira estar aprendendo mais da palavra de Deus, principalmente aquele que prega, aquele que ensina, aquele que quer ter uma interpretação maior da Bíblia e não tem tempo ou condições de estar indo a um seminário. Então você vai ter a oportunidade em vídeos curtos, né? Vamos estar fazendo vídeos curtos para que não pese no seu celular, para que você possa estar aprendendo no seu ir e vir do serviço, no momento do seu almoço, muitas das vezes, e no momento que você possa estar lendo ou estar ouvindo, né? Assistindo esse curso, a aula, 1, 2, 3 vezes. Hoje é a primeira aula do curso de hermenêutica e eu já te peço para você dar um like aí e você também está se inscrevendo no canal para estar fortalecendo esse canal. E se você gostar do conteúdo, você possa estar disponibilizando para outras pessoas também esse trabalho, né? Vamos estar entrando aqui na primeira aula do curso de hermenêutica, aqui na introdução. No mundo em que vivemos hoje, o estudo da interpretação bíblica é fundamental. Embora nos tempos bíblicos sempre tenha havido falsos mestres, seitas e divisões, hoje nós convivemos com um fenômeno moderno chamado globalização. Hoje um ensinamento errado chega a muitos lares por meio da internet, da televisão, rádio e vários outros meios de comunicação. A interpretação bíblica ou hermenêutica é um filtro que nos ajuda a evitar erros. Hermenêutica é um termo grego relacionado a Hermes, deus mitológico que pertencia ao panteão dos deuses gregos. Ele era o mensageiro dos deuses, transmitia a mensagem dos deuses aos outros deuses e aos homens. Lógico, um ser mitológico não existia, a não ser na fértil mente humana, né? Até mesmo por influência do inimigo para estar desvinculando, né, a visão de Deus do homem, né? Desvirtuando a visão de Deus, né? E desvinculando o homem de Deus, na verdade, e trazendo ele para vários deuses e levando ele para vários caminhos que não levavam ele para a salvação, na verdade, né? Então, irmãos, todas as seitas pseudo-evangélicas, o que é uma seita pseudo-evangélica? É uma coisa que parece evangélica, mas não é. Nascem da má interpretação da Bíblia, intencional ou não, mesmo nas igrejas evangélicas existentes. Existem ensinamentos e práticas que não são verdadeiras ou então estão abolidas, mas convivem com a sua doutrina por pura má interpretação bíblica. Muitas igrejas têm, sim, preceitos judaicos na sua composição que não fazem parte de uma igreja evangélica cristã, não é? A falta de preparo bíblico teológico causa muito prejuízo à obra de Deus. Satanás tem plantado a aversão ao estudo bíblico teológico no meio da igreja, pois ele sabe que, quanto mais ignorante o povo, mais fácil de ser derrotado. A ignorância é a mãe da superstição. Neste breve estudo, você aprenderá a ver a Bíblia de uma maneira mais real. Você vai rever muitos dos seus conceitos e abandonar vários preconceitos. Parabéns! Após este curso, você vai ter uma visão mais madura do cristianismo, viu? Satanás ele tem plantado, irmão, na cabeça do crente da igreja, tentado introduzir isso na igreja, que você não precisa estudar a palavra de Deus, você não precisa estudar a Bíblia. Então, quanto mais ignorante a pessoa for, mais fácil dele dominar, né? Aqui nós vamos estar entrando no primeiro ponto do curso, que significa definição da hermenêutica, né? Nós vamos estar trazendo para você essa definição de hermenêutica. Existem regras para que nós venhamos interpretar um texto, seja ele qual for. Estas regras não variam de uma pessoa para outra, ou de um povo para outro, ou mesmo para interpretar um texto sagrado ou secular. Deus não inspirou a Bíblia para ser interpretada por um bando de ETs, né? Inspirou para ser interpretada por seres humanos, mas sim por homens
sim por homens. Então, ele utilizou um conjunto de regras compreensível pelos homens, né? Então, não há bicho de sete cabeças. Sim, você pode interpretar a Bíblia e saber justamente aquilo que o autor quis escrever, que Deus quis dizer, né? Hermenêutica bíblica, no entanto, a hermenêutica bíblica, ela é utilizada para casos especiais voltados para a Bíblia. É a ciência que nos ensina leis e métodos para interpretar corretamente as Escrituras, mas mesmo esse tipo de interpretação está sujeita a regras gerais da interpretação. Vamos dar um exemplo prático da aplicação da hermenêutica bíblica. Quando o etíope lia, o oficial etíope lia o livro do profeta Isaías e não compreendia. Ele era um alto oficial do seu país e era muito culto, Ele era um cara culto, não era um cara ignorante. Ele lia o livro do profeta Isaías e não compreendia. Ele era um alto oficial do seu país, na verdade, como nós dizemos, Então, irmãos, o diácono Filipe, um diácono preparado, conhecedor das Escrituras, ele o esclareceu, O Espírito Santo o enviou, esteve junto com ele ali, junto com aquele oficial, e o esclareceu. Isaías, nesse trecho, utilizava uma linguagem chamada linguagem profética. Então, linguagem profética, ela tem que ser interpretada segundo a visão profética, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a 39. Essa língua portuguesa é uma maravilha. Vira e mexe, a gente dá uma tropicada, Então, você depois dá uma lida aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 ao 39, você vai estar vendo essa passagem do oficial etíope. Hermenêutica bíblica geral e especial são aplicadas a toda a literatura bíblica, como profecias, parábolas, poesia bíblica e alegorias, etc. É lógico que, para interpretar uma passagem bíblica, utilizamos ambos métodos simultaneamente. Você usa a regra geral e você usa a regra especial, porque a Bíblia também tem trechos literais, Nós vemos aqui, irmãos, profecia, parábola, poesia bíblica e alegoria. Então, você vai interpretar a alegoria de uma maneira literal, vai dar ruim. Você não vai entender. Profecia de uma maneira literal não vai dar certo. Então, você tem que interpretar profecia de uma maneira certa, na visão profética, o que é alegoria na maneira que você interpreta a alegoria, poesia da maneira que é a poesia, tem que ser interpretada, e tudo isso nós vamos estar aprendendo aqui neste curso. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre exegese e exegese, Não sei se dá para você dar uma vista aí. Esse trabalho aqui ele foi escrito por mim, tá, irmãos? Ele é registrado lá na Biblioteca Nacional, tudo direitinho. Exegese com X e exegese com I, tá? Estas duas palavras são muito parecidas, mas com sentido totalmente diferente. Exegese com X deriva de um termo grego que significa conduzir para fora, ou seja, uma coisa boa, Você está trazendo conhecimento. E exegese é outro que significa conduzir para dentro, ou seja, você está trazendo coisa que não era para trazer para dentro, Antes da invenção da imprensa por João Gutenberg, os exemplares da Bíblia eram escritos de uma maneira singular, era escrita à mão. Muitas vezes os escribas escreviam anotações às margens do exemplar. Estas eram anotações pessoais sobre o assunto escrito, Eu acredito que você tem a sua Bíblia aí, e a minha é toda colorida, parece uma arara, não dá para você ver aqui, mas é toda colorida, cheia de papel, cheia de anotação, cheia de coisinha. A sua também não deve ser diferente, que a gente vai estudando, vai colocando, vai anotando, E vai tomando nota, onde dá, até na própria Bíblia vira papel de anotação, infelizmente. Anos mais tarde, outro escriba utilizava aquele exemplar para confeccionar um novo e jogava para dentro do texto tudo que estava às margens. Todos os erros já foram corrigidos por cristãos qualificados e piedosos, mas hoje acontece um fato diferente. Homens gananciosos pervertem o sentido original do texto, isso para tirarem proveito pessoal. Colocam na boca de Deus palavras que ele não disse. Este é um exemplo de exegese. A exegese é justamente o contrário. Ela traz para fora, exegese. Nós falamos da com I, Essa é com X. Ela traz para fora
o sentido correto. Ela vem transmitir ao povo justamente o que o autor quis transmitir. Isso não é difícil, basta ser fiel à palavra, não permitir que nossos conceitos pessoais interfiram em nossas interpretações, manter a mente em Deus e respeitar as regras de interpretação. A palavra-chave aqui é imparcialidade. Irmãos, no que diz respeito à Bíblia, você não pode ter opinião pessoal, você tem que concordar com a Bíblia. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso? Então é isso, acabou. A gente não tem, eu penso assim. Não. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, então vai ser assim. Esse é o correto. Amém? Então, irmão, nós vemos que pessoas traziam seus conhecimentos, né, suas anotações. Outro escriba, que muitas das vezes não era um cara cristão, devoto, era simplesmente um profissional, né? Ele jogava aquilo tudo para dentro ali, pensando ser uma anotação, coisas bíblicas que estavam ali, ou coisas importantes. Mas isso tudo foi resolvido, né? Foi feita uma reformulação, uma limpeza nesse sentido, e foi realmente colocado o texto a qual nós deveríamos estar estudando, né? Na próxima aula, nós estaremos estudando sobre os abismos a serem vencidos, né? Existem abismos para serem vencidos para que você venha interpretar um texto corretamente. Primeiro abismo, o abismo do tempo, né? Que tempo que ele foi escrito, aquela época que ele foi escrito, a cosmovisão que as pessoas tinham naquela época. O abismo do idioma, em que língua que ele foi escrito. Às vezes você transfere alguma coisa de um idioma para o outro, você perde alguma coisa, perde algum sentido, né? O abismo da cultura, a cultura que as pessoas tinham naquela época. Às vezes tem coisas que você não vai entender, está ali, mas é coisa cultural que está ali, que a pessoa era só para aquele momento, para aquele povo, que só fazia sentido para eles. O abismo da história, né? Nós vamos ver ali os termos históricos, bíblicos e tudo mais. Então, na próxima aula nós vamos estar estudando sobre isso. Como eu falei, faremos vídeos curtos e você pode até assistir 2, 3 vídeos quando estiver disponível, não tem problema. Mas nós vamos fazer vídeos curtos com temas bem específicos para que você venha estar aprendendo e assimilando bem. Viu, meu querido? Eu quero que Deus te abençoe, que você possa estudar isso com muita isenção e que você possa ter uma compreensão bíblica saudável e que Deus possa te abençoar muito e muito, muito mesmo. Talvez você possa não concordar com 100% com aquilo que eu falo, né? Mas, com certeza, muita coisa boa você vai tirar para a sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.